Olá, meus amigos regentes, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal Regentes Excelentes. Eu sou Elinadab Alves e, conforme combinado, eu estou dando prosseguimento à nossa série de vídeos Lideranças Excelentes. Essa é uma série onde eu vou te mostrar que é necessário você estar cercado de algumas pessoas, de alguns cargos, para que a sua regência consiga ser eficiente. Nessa história tem muita gente que precisa e deve te ajudar, e é sobre essas pessoas que eu quero te falar. Então vamos prosseguir. Na semana passada, quando eu estive aqui e fiz o lançamento dessa série, mostrando o porquê que ela é importante, eu falei a respeito de 5 pensamentos que permeiam a mente de algumas pessoas, principalmente de alguns pastores, que impedem a formação disso aqui. Se você não tiver assistido a esse vídeo, ele está aqui na descrição e eu recomendo que você assista. Por quê? Quando você ver a formação disso aqui, você vai sentir vontade de ter uma equipe dessa ao seu lado e na sua regência. E pode acontecer de, ao buscar a formação dessa equipe, você ouça um daqueles 5 pensamentos. É bom você estar preparado para saber como se comportar se por acaso um daqueles pensamentos lhe for apresentado. Tudo bem? Então, meus amigos, nós temos aqui esse organograma. E na semana passada eu adiantei para vocês qual que era a primeira pessoa que nós precisamos ter nessa equipe. Eu fiz isso para que você tivesse a oportunidade e tempo de convidar essa pessoa para vir assistir esses vídeos e entender o que está acontecendo. E hoje, portanto, eu estou aqui para falar dessa primeira pessoa que precisa participar dessa equipe. E eu estou falando do pastor da sua igreja. Se você é regente ou se você ocupa qualquer cargo na liderança do seu conjunto, você precisa entender que não é possível conceber uma estrutura dessa de forma saudável sem ter nela a presença do pastor. A figura do pastor dentro da igreja e em qualquer trabalho que a igreja desenvolve tem uma representatividade e um significado muito forte. E isso não pode ser esquecido, isso não pode ser desprezado. Ao pastor são conferidas autoridades que não é conferida a mais ninguém. De modo que dentro dessa estrutura eclesiástica, o pastor tem um papel que só ele pode executar. Além de ele ter a autoridade eclesiástica, a autoridade sobre essa constituição da igreja mesmo, ele tem também a autoridade espiritual, que é conferida pelo próprio Deus. E é claro que se você está na regência de um conjunto, apesar de aquilo ali ter um processo de organização humana, você quer que essa organização consiga atingir o mundo espiritual, que consiga produzir um efeito no mundo espiritual. E por isso é importante você contar com o apoio do seu pastor, porque ele também tem essa autoridade espiritual. A Bíblia traz isso com muita riqueza. São exemplos de sacerdotes, são exemplos de profetas que, fazendo uso dessa autoridade espiritual, conseguia constituir cargos, conseguia constituir funções que de alguma forma iam abençoar e promover uma melhoria na vida dos povos. Essa mesma autoridade hoje é conferida aos nossos pastores. E fazendo uso dessa autoridade, o seu pastor tem, portanto, visão para conseguir montar essa estrutura, preencher esse organograma de modo que todas as pessoas no seu conjunto possam se beneficiar com algo que é vivo e que produz vida. Só que, ao colocar essa palavrinha pastor aqui, eu quero tecer comentários que vão nos dois sentidos. Eu vou falar para as pessoas que precisam desse pastor e vou falar desse pastor que precisa montar isso aqui. Porque essas informações são complementares. Não adianta o pastor querer montar isso aqui se as pessoas não enxergarem a necessidade disso aqui, da mesma forma que não adianta as pessoas enxergarem a necessidade disso se o pastor não enxerga. E para fazer essa conjunção,
para fazer com que haja esse entendimento, é necessário uma coisinha que às vezes falta em alguns conjuntos. Falta aproximação. É muito normal, infelizmente é normal a gente perceber um distanciamento entre pastores e conjuntos. O conjunto vê e encontra o pastor ali no culto, recebe a oportunidade muitas vezes da parte dele, mas falta uma interação, falta uma junção. Muitas vezes a gente percebe o pastor muito à parte dessa história do conjunto. É mais ou menos aquele negócio assim de dar a oportunidade, cobrar se alguma coisa não funcionou legal. É como se o pastor tivesse um entendimento que ele precisa ser muito próximo ali do corpo de obreiros e o conjunto pudesse ficar ali mesmo nas mãos do coordenador, do dirigente. E esse é um pensamento equivocado. Apesar de coordenadores e dirigentes serem constituídos com a finalidade de desafogar o pastor com relação às questões de conjunto, esse desafogamento não pode promover um distanciamento em hipótese nenhuma. Eu digo que quanto mais os pastores são próximos dos conjuntos, quanto mais os conjuntos são próximos dos pastores, o acontecimento das coisas se torna muito mais fácil. Por quê? Um acaba conhecendo a realidade do outro. Por isso eu vou repetir. Se você ocupa algum desses cargos aqui e tem pouca aproximação com o pastor, é bom fazer uma revisão nesse relacionamento. Quanto mais próximos vocês forem, mais fácil as coisas acontecem. É muito mais fácil você conseguir chegar aonde você quer chegar com o conjunto. Agora que você já entendeu que o pastor na sua igreja possui uma autoridade que só é conferida a ele, possui algumas atribuições que só são conferidas a ele, então eu acredito que você já entendeu com muita propriedade por que ele precisa e deve ser a primeira pessoa aqui nessa organização. E eu quero trazer um ponto aqui para vocês agora que é muito importante, tanto para pastores quanto para regentes, coordenadores e qualquer pessoa que está fazendo parte dessa organização. Isso aqui, como eu deixei muito claro no vídeo anterior, não é uma estrutura de quem manda mais em alguém. Isso aqui é apenas um processo de organização que mostra como é que as coisas devem acontecer. Quais são as atribuições que são conferidas a cada pessoa nessa estrutura? Para quê? Para que o seu conjunto consiga se beneficiar de uma vida boa. Para que o seu conjunto consiga entender para onde é que vocês estão indo e que eles se sintam amparados por pessoas que caminham na mesma direção, na busca dos mesmos projetos. Então, se isso aqui não é uma relação de quem manda mais em alguém, mas todo mundo aqui precisa trabalhar em concordância, nós precisamos então entender que isso aqui é uma construção de parcerias. E sempre que a gente faz parcerias, é preciso ficar muito claro algumas questões. Ninguém monta parcerias só para se entregar. Parceria, para ser legal, é necessário que haja uma troca. Eu me comprometo com você, você se compromete comigo. Você espera algumas coisas de mim e eu espero algumas coisas de você. Se isso não acontece dessa forma, isso deixa de ser parceria e passa a ser qualquer uma outra coisa, que inclusive nem deve ser legal. Toda pessoa que se envolve em alguma situação aonde ele só é inquirido, aonde só lhe é solicitado e ele não consegue receber nada em troca, essa relação tende a desgastar. Aqui dentro é a mesma coisa. Se você tem aqui algumas pessoas que só querem sugar de você, sugar do seu cargo, mas não oferecem nada para te apoiar, em pouco tempo, ainda que isso aqui seja algo que vai abençoar, ainda que seja algo cheio da glória, ainda que tenha toda a parte espiritual envolvida, você como pessoa, você como humano, vai se desestimular ao fazer parte disso. Por isso, tanto os pastores quanto as pessoas que estão envolvidas nisso aqui precisam entender que é uma relação de troca. É uma relação de comprometimento. Eu ajudo você e você me ajuda. Agora eu vou precisar da atenção dos senhores porque eu vou tocar num assunto que para algumas pessoas é visto com maus olhos. Mas fiquem tranquilos,
vai fazer muito sentido. Se o pastor me colocasse nessa posição aqui, por exemplo, e eu estivesse nesse organograma ocupando essa casinha, seria muito fácil eu falar para essa pessoa que está aqui que ele precisa ser meu parceiro, que ele precisa se comprometer comigo. Seria muito fácil eu falar para as pessoas que estão aqui que eles precisam se comprometer com o que eu estou querendo. Falar para esses que estão aqui para baixo seria muito mais fácil ainda. Só que essa mesma facilidade, muita gente não tem para fazer o caminho inverso. Quem está aqui normalmente não sente muita facilidade para falar com quem está aqui que precisa ser parceiro dele. Por quê? Porque quando chega na hora de se dirigir ao pastor, a gente é cercado de alguns pensamentos. A gente é cercado de algumas crenças, alguns medos. É como se em nenhuma situação a gente pudesse se dirigir à figura do pastor para falar do que a gente está precisando, quais são as nossas necessidades. E esse não é um pensamento muito interessante, apesar de ele ser bastante recorrente. Por que esse pensamento é mantido ao longo dos anos? Porque, de verdade, muitas pessoas que ocupam essas funções que estão numa hierarquia menor sentem medo de procurar quem está numa posição mais alta, que no caso é o pastor. E os pastores, por sua vez, ao perceberem que essas pessoas, mesmo estando passando por deficiências, não se sentem encorajadas a chegar até elas, preferem ficar em silêncio, preferem não buscar essas pessoas e construir uma relação de parceria que em momento nenhum coloca em xeque essa hierarquia, coloca em xeque essa autoridade. São coisas que caminham em patamares bem diferenciados. Então, para dar uma clareada nesse assunto, eu vou dizer agora 5 coisas que os pastores esperam de quem está aqui para baixo e 5 coisas que as pessoas que estão aqui embaixo esperam do pastor. São coisas que talvez você está na regência há 15 anos e nunca sentiu coragem para chegar no seu pastor e falar: pastor, eu espero isso do Senhor. Pastor, eu espero aquilo do Senhor. Para essa relação ser legal e equilibrada, a informação precisa vir daqui para cá, mas ela precisa também ir daqui para cá. Porque tudo isso aqui, como vocês estão percebendo, está tudo interligado e nenhuma pecinha dessa pode e deve funcionar de forma isolada na gestão do seu conjunto. Nesse vídeo de hoje eu vou focar especificamente na relação pastores e regentes. Portanto, segura lá que eu vou te contar 5 coisas que os pastores esperam de vocês que são regentes e pode ser que alguns deles ainda não tiveram coragem de falar isso claramente. Vamos à primeira?